Olá, aqui é o Darlan Elder do Tecnoblog e esse é o Samsung Galaxy M31, lançado há pouco tempo no Brasil, mas especificamente em julho de 2020. Na verdade, ele não é tão novo assim. Esse modelo aqui já deu as caras em outros mercados no começo do ano. O intermediário da Samsung chama atenção pela ficha técnica robusta, afinal ele tem uma super bateria de 6.000 mAh. Completam as especificações uma tela Super AMOLED de 6,4 polegadas e 4 câmeras, sendo a principal de 64 megapixels. Pode-se considerar que o Galaxy M31 é o topo de linha da família Galaxy M aqui no Brasil. Ele tem preço sugerido de R$ 2.000 e, considerando que esse valor pode cair nos próximos meses, o novo aparelho pode dar trabalho para a concorrência. Mas então, vale a pena ter o Galaxy M31? A bateria é tudo isso mesmo? E as câmeras? Calma, eu sei que você está querendo saber muita coisa dele. Eu usei o M31 nos últimos dias e conto tudo para você neste review. Antes do review, eu quero te convidar para ouvir o Tecnocast, o podcast do Tecnoblog. No programa 151, nós falamos sobre o não lançamento do WhatsApp Pagamentos no Brasil. E também analisamos a chegada, entre aspas, do 5G no país. O programa está bem interessante. Não perde tempo, assina e ouça o Tecnocast no Spotify, no SoundCloud ou no seu aplicativo preferido para não perder nenhum programa. Os links estão aqui na descrição. Vamos para o review. O Galaxy M31 segue com um design semelhante ao de outros smartphones da Samsung, ou seja, ele está seguindo a tendência de 2020. No entanto, muito provavelmente para deixá-lo mais barato, a marca optou por um acabamento mais simples, com plástico na parte traseira e também nas laterais. Não que isso seja um problema. Para o Tecnoblog, a Samsung enviou o M31 preto, que parece realçar ainda mais o acabamento mais simples. Ele ainda está disponível em vermelho, que é quase um vinho para ser bem sincero, e também tem a opção em azul. Ele acumula bastante marcas de dedo, por isso recomendo o uso de capinha. Infelizmente a Samsung não envia o acessório na caixa. Triste. A disposição das lentes aqui atrás segue no formato dominó, que é completamente diferente do M31, por exemplo. Eu curto bastante esse formato, que também parece um fogão. Já o leitor de impressões digitais, que está aqui na parte traseira, poderia ficar um pouco mais afastado do conjunto fotográfico. A posição dele não favorece muito na hora de desbloquear o aparelho. Isso eu não curti. Já que toquei nesse assunto, o leitor responde muito bem e com agilidade na maioria das vezes. Para completar o sistema de segurança, é possível utilizar a tecnologia de reconhecimento facial, que se saiu bem melhor no teste, já que a posição do botão para digital não é lá das melhores. Os botões de volume e de desbloqueio encontram-se na lateral direita, enquanto na lateral esquerda está a gaveta para você colocar o nano SIM e o cartão de memória. E nada de gaveta híbrida, é possível utilizar simultaneamente 2 chips e um micro SD. A entrada USB tipo C e a entrada para fone de ouvido estão na parte inferior do aparelho. Alto-falante e microfone também estão por aqui. O Galaxy M31 é mais pesadinho, lembrando que ele recebeu a bateria, e isso também influencia aqui. O intermediário tem painel Super AMOLED de 6,4 polegadas com resolução Full HD+, 2340 por 1080 pixels e proporção de 19,5 por 9. Essa tela só é interrompida por um notch em formato de gota minimalista, que também podemos chamar de Infinity U, que não atrapalha em nada na hora de assistir filmes ou então jogar. Intermediário com tela AMOLED. Fica difícil criticar a Samsung. Graças a isso, o Galaxy M31 oferece ótimos ângulos de visão. As cores são intensas e os pretos são profundos. Detalhes de fotografias, jogos e filmes podem ser vistos sem muita dificuldade nessa tela do M31, o que me fez perceber que o forte desse aparelho não é só bateria. Por outro lado, as bordas aqui até que são finas, mas não chega ao nível de aproveitamento frontal do Galaxy A51 ou então do A71. Isso não significa que você não vai ter uma boa imersão ao assistir filmes nessa tela, ok? E o mesmo vale para jogos. O Dolby Atmos está aqui no M31 e pode ser ativado ao plugar um fone de ouvido. Eu esperava mais dele aqui. Ao ativá-lo, o som parece ter só um aumento, apenas isso. O DTS-X 3D Surround presente nos aparelhos mais recentes da LG se sobressai. Encontrar 4 câmeras em aparelhos da Samsung já não é lá uma surpresa para ninguém, né? Já que o M31 é o modelo mais caro da linha M atualmente aqui no Brasil, nada mais justo do que trazer um conjunto fotográfico completo. Pois é, a Samsung fez isso. A principal tem 64 megapixels e abertura de f1.8.
Em ambientes com boa iluminação, ela consegue entregar belas imagens com nível de detalhamento ok e nitidez consistente. Mas há ressalvas. O pós-processamento abusa e muito na saturação. Eu vejo isso como um problema, já que muitas pessoas fotografam para as redes sociais. E antes, essas imagens passam por um aplicativo de edição. Se você usar um filtro, muito provavelmente a imagem vai ficar com aquele efeito pintura, sabe? Faltou um equilíbrio. Em ambientes escuros, ao ativar o modo noturno, o M31 até que consegue um resultado ok, trabalhando ali para remover os ruídos. Ele também traz um sensor de profundidade de 5 megapixels e abertura de f2.2, gerando foco dinâmico. Obtive ótimos retratos com essa câmera, e o foco até que funcionou bem. A exceção, como sempre, fica para os fios de cabelo. Já a Ultra Wide, que é a minha preferida aqui, como sempre, tem 8 megapixels com abertura também de f2.2 e campo de visão de 123 graus. Apesar do excesso na saturação, outra vez, essa lente me permitiu brincar bastante. Ela poderia ter 12 megapixels, assim como o A51 e o A71? Sim, poderia. Ou então até 16 megapixels já seria excelente. Mas ok. O Galaxy M31 também traz uma lente macro de 5 megapixels com abertura de f2.4. Sim, nada de 2 megapixels como encontramos em outros aparelhos do mercado. Para fazer os registros com ela, o objeto precisa estar a uma distância de 3 a 5 centímetros. Sobre a qualidade, até que obtive boas imagens com ela, viu? Mas não em ambientes fechados. Essa é uma câmera que entregará um resultado melhor em áreas externas, com boa iluminação. Para as selfies, a câmera frontal tem 32 megapixels e entrega imagens com saturação equilibrada finalmente. Mas não curti o pós-processamento, que exagera um pouco ao tentar fazer alguns ajustes no rosto, dando a impressão que a pessoa passou maquiagem antes de tirar a foto. Aqui no vídeo você não vai notar esses exageros do pós-processamento, mas no aparelho é possível ver bem as diferenças. O Galaxy M31 não decepciona quando o assunto é desempenho. A empresa escolheu o processador próprio Exynos 9611 octa-core de 2,3 GHz. É o mesmo que equipa o Galaxy A51. Trata-se de um chip intermediário com ótimo desempenho, mas não é totalmente dedicado para quem curte jogos pesados. Isso significa que ele não vai rodar bem Asphalt 9 ou Call of Duty? Não, ele vai executar, mas pode ter pequenos engasgos aqui e ali. E antes de falar de desempenho em si, reforço aqui que o M31 tem 6 GB de memória RAM, o que classifico como incrível para esse aparelho. O armazenamento interno é de 128 GB e você pode expandir a memória para até 1 TB com microSD. Bom, durante os testes, o M31 não travou em nenhum momento. O smartphone responde rápido, aplicativos pesados abrem com agilidade e rodam com fluidez. A gente não podia esperar menos, né? Ao jogar Asphalt 9 com os níveis no médio, o desempenho foi ótimo, diferentemente de quando coloquei os gráficos no máximo, aí engasgou um pouco. O aparelho vem rodando Android 10 e a interface é o One UI Core 2.0 e não o One UI 2.0. Isso significa que alguns recursos ficaram de fora em comparação a outros smartphones mais recentes da Samsung. Pasta segura e Samsung Pay não são suportados aqui, o Galaxy M31 não tem NFC. Embora seja mais simples, a interface me agradou bastante. Em alguns momentos parecia que eu estava mexendo num topo de linha. É claro que o processador e a tela Super AMOLED contribuem bastante para gerar essa sensação. Se eu tivesse que mudar algo, talvez a barra de notificações poderia ser um pouco mais limpa. O excesso de configurações atrapalha um pouco e pode até confundir o usuário. O aparelho já vem com alguns aplicativos pré-instalados, pacotes de apps do Google, TikTok, Reino Disney e apps da Microsoft, com Office, OneDrive, LinkedIn e Outlook. Apps da Samsung também estão aqui. Comandos já conhecidos em outros smartphones da marca estão presentes no M31. Toque duplo para acionar a tela, leitura gestual que permite fazer a captura da tela com a palma da mão e ao apertar 2 vezes o botão de desbloqueio, você aciona o app de câmera. Bateria. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que a Samsung não precisou remover peças para introduzir essa bateria que está aqui. Ele traz entrada para fone de ouvido, todos os botões estão aqui e ainda teve espaço para colocar 4 câmeras, veja bem. 6.000 mAh, e a Samsung ainda tem um certo receio em dizer que a bateria pode durar 2 dias. Mas você vai conseguir deixar esse aparelho longe da tomada por mais de 24 horas. Estamos falando da maior capacidade em um smartphone da empresa. 3 horas de Netflix fez a bateria sair do 100% e chegar a 86%. Mais 2 horas de YouTube e a porcentagem caiu para 79%. 1 hora de redes sociais e 72% restantes.
Spotify no alto-falante por 1h20 e esse número caiu para 69%. E finalizei a avaliação de bateria com 15 minutos de Asphalt 9 e sobraram 65%. Para você ter uma ideia do consumo, iniciei lá na Netflix às 9 da manhã e encerrei o uso por volta de 5 horas da tarde, com 65% sobrando. O smartphone estava conectado ao Wi-Fi durante todo o período de teste, e o brilho ficou o tempo todo no máximo. Isso significa que dependendo do uso é possível ter bateria para 2 dias e com folga. Nota 10. Mas nota 10 não vai para a alimentação da bateria não. Para sair do zero e chegar ao 100%, você vai precisar de 2 horas e 40 minutos. Isso com uma fonte de 15 watts que vem na caixa. Totalmente descarregado, cheguei a 50% em 1 hora e 12 minutos, mais 43 minutos para chegar em 80%. Poderia ser melhor, né? Mas então, vale a pena comprar o Galaxy M31? Vale. A Samsung fez um ótimo trabalho aqui, e posso dizer que esse aparelho é um intermediário consistente e que tem tudo para agradar o consumidor que é exigente e até mesmo você que não liga muito para especificações. Ainda assim poderia trazer mais. Faltou NFC e um software mais completinho. É importante destacar que em outros mercados o M31 está à venda na opção de 64 GB de armazenamento. Cadê essa versão no Brasil? Ela poderia ser atraente para quem está com orçamento limitado aqui. Mesmo com os contras, o Galaxy M31 ainda se sobressai pela tela Super AMOLED, bateria excelente e 4 câmeras. Manter a entrada padrão para fone de ouvido, opção de desbloquear o aparelho por digital e reconhecimento facial são recursos que ainda fundamentam a minha nota alta para esse smartphone. Ele merece nota 9. O preço de lançamento de R$2.000, é claro, divide opiniões. O que você acha? Comente aqui no vídeo. Felizmente já é possível encontrá-lo por cerca de R$1.800 em algumas lojas. Isso também significa que muito provavelmente o M31 estará com preço de R$1.500 em alguns meses, o que é bem positivo. Lembrando que ele só é vendido no varejo online, o que também explica o preço mais atraente. Seu concorrente é o Xiaomi Redmi Note 9S e ainda dá para incluir nesse ringue o recém-lançado Motorola One Fusion e também o Galaxy A71, que é um pouco mais caro, porém a diferença não é tão absurda assim. Com essas especificações, o Samsung Galaxy M31 fica ali no meio do A51 e do A71. O que achou desse intermediário? Já comprou ele por aí? Então compartilha com a gente a sua experiência com ele aqui nos comentários e também lá na comunidade do Tecnoblog. Eu quero ver as impressões de vocês. Ah, não esquece daquele joinha porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo. E se você só acompanha a gente pelo site, se inscreve no canal no YouTube porque sempre tem vídeo novo. Eu sou o Darlan Elder e todas as informações você encontra lá no Tecnoblog. Até a próxima!